Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula vamos resolver todas as questões da lista de fatorial. Nossa lista está aí na descrição do vídeo. Questão 40, bem simples. A gente quer simplificar essa fração. 12 fatorial sobre 10 fatorial. Nesse caso, eu vou desenvolver o 12 fatorial. Então a gente vai reescrever 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Parei aqui, boto o sinal de exclamação. Dividido por 10 fatorial. Eu vou simplificar 10 fatorial com 10 fatorial. Só sobra 12 vezes 11, que é igual a 132. Vamos para a questão 41. Bem tranquila também, 4 fatorial sobre 6 fatorial. Nesse caso, eu vou desenvolver o 6 fatorial, que ele é maior. Reescrevo 4 fatorial. Embaixo vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Aqui se transforma em 1, aqui se transforma em 1. E sobra simplesmente 1 sobre 6 vezes 5, 30. A 42. 12 fatorial. Esses cálculos de fatorial a gente vai usar muito nos próximos tópicos, que é permutação com repetição e combinação. Nesse caso aqui eu vou desenvolver o 12 até o 9. Poderia desenvolver até o 2, mas não vale a pena. Então, vezes 10 vezes 9 fatorial. Parei aqui no 9 fatorial. Embaixo eu tenho 9 fatorial. E eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1 vale 2. Então, nesse caso, eu simplifico o 9 fatorial com 9 fatorial, que dá 1. E posso simplificar o 2 ou com 10 ou com 12. Eu prefiro simplificar com 12 para a conta ficar mais simples. Então, 6 vezes 11, 66 vezes 10, 660. Lembrando que multiplicar por 10 é só acrescentar o zero ou andar a vírgula para a direita. Vamos para a próxima questão. 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei aqui. Tudo isso dividido por 7 fatorial, não vou desenvolver. E nesse caso aqui eu vou desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Não vou colocar o 1, porque não tem necessidade, fica a seu critério. E agora sim, eu vou simplificar o 7 fatorial com 7 fatorial. Lembrando que isso aqui se transformou em 1. Geralmente eu não coloco o número 1. E aqui eu tenho opção de simplificar também mais uma vez. Então observe que eu vou simplificar o 2 por 2, que vai dar 1, e o 8 por 2, que vai dar 4. E agora eu vou simplificar o 3 com 3, que vai dar 1, e o 9 com 3, que vai dar 3. E aí sobrou só 3 vezes 4. Esse 3 seu tá feio, viu, professor? Obrigado. Que vai dar 12. Vamos para a questão 44. Aqui é bem tranquila, é só você simplificar isso aqui. Deixa eu escrever essa expressão. Então, n mais 1 fatorial sobre n fatorial, eu vou desenvolver o n mais 1, então vai ficar n mais 1 vezes n fatorial, dividido por n fatorial. Simplifico o n fatorial com n fatorial, isso quer dizer que dá 1, sobra só n mais 1. Vamos para a questão 45, ela é fácil, mas ela é bem interessante. Então, tem uma equação, é lógico que eu poderia ir substituindo, pessoal, acreditem. Aqui, teoricamente, você poderia ir testando. Eu sei que, por exemplo, vamos testar aqui só por curiosidade, você tem que ter isso em mente. Se eu pegar o 1 e colocar no lugar de x aqui, então desse lado vai ficar 2 fatorial, do outro lado vai ficar 3 vezes 1 fatorial. Ó, tá entre parênteses aqui porque na verdade é o fatorial do x, não do 3x. E aí nesse caso você percebe que 2 fatorial é 2 e 3 vezes 1 fatorial é 3. Então a resposta não pode ser 1. Observe o que acontece quando eu coloco 2. Quando eu coloco 2, eu vou ter 2 mais 1, que vai ser 3 fatorial. E aí do outro lado eu tenho 3 vezes 2 fatorial. Aqui você já percebe que a resposta é 2, mas vou só desenvolver. Quem é 3 fatorial? 6. Quem é 3 vezes 2 fatorial? 6. Vou escrever 3 fatorial igual a 3 fatorial. Então a resposta é 2.
Mas eu quero desenvolver isso só para trabalhar aqui uma propriedade bem bacana da matemática. Vamos desenvolver o x mais 1 fatorial. Eu posso escrever da seguinte maneira: x mais 1 vezes x fatorial, que é igual a 3 vezes x fatorial. Acontece que eu tenho uma igualdade aqui. E aí eu posso dividir os dois lados da igualdade por x fatorial. Nesse caso, eu posso simplificar esse x fatorial com esse x fatorial. E aí, nesse caso, vai sobrar x mais 1 é igual a 3, x é igual a, resolvendo a equação, x é igual a 2. Professor, eu não entendi isso aqui. É como se você aprendeu lá no ensino médio, tá multiplicando. Deixa eu fazer de outra maneira que você perceber. Passa para lá, dividindo. Então aí eu corto, e aí vai dar x mais 1 igual a 3. É bem interessante essa propriedade, aparecem algumas questões. Vamos para a questão 46. Mais uma vez, eu poderia resolver por substituição, colocando os valores aqui, testando e ver qual vai dar 1 sobre 81. Quem quiser treinar pode fazer dessa maneira, mas eu vou resolver como equação para a gente poder desenvolver essa habilidade. Na aula de fatorial, eu simplifiquei uma expressão dessa, eu vou usar aquele conceito. Então, eu vou escrever aqui, ó, n menos 1 fatorial dividido por o n mais 1 fatorial, posso reescrever n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. E aí o menos n fatorial, vou escrever n vezes n menos 1 fatorial. Dessa altura do campeonato, acredito que você percebe aí que eu posso simplificar o n menos 1 fatorial. Mas deixa eu colocar em evidência, eu poderia fazer direto, só para você perceber. Então eu tenho aqui n menos 1 fatorial e n menos 1 fatorial. Eu posso colocar em evidência n menos 1 fatorial. Coloquei em evidência. Então vou botar um colchete aqui só para não ficar estranho. Então, desse termo aqui, o n menos 1 fatorial saiu. Então eu vou ter quem? N mais 1 vezes n. Aqui desse termo também o n menos 1 fatorial saiu, então sobrou só o menos n. Perceba, doutores, se eu voltar a multiplicar, aplicar a distributiva, ele volta a ser esse termo aqui. E aí tudo isso é igual a 1 sobre 81. E aqui eu posso simplesmente simplificar o n menos 1 com n menos 1. Aqui se transforma em 1 e aqui se transforma em 1. Reescrevendo a fração, eu tenho 1 sobre n mais 1 vezes n menos n igual a 1 sobre 81. Aqui nesse caso eu vou escrever 1, aí eu vou arrumar isso aqui, ó. Aplica a distributiva n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1 vai ser n menos n é igual a 1 sobre 81. E aí eu vou ter simplesmente n sobre n menos n, isso aqui vai dar zero. Sobra só n ao quadrado igual a 1 sobre 81. E aqui eu vou multiplicar cruzado, vou aplicar o conceito aqui de proporção. A gente tem playlist aí desse curso, peço que vocês assistam. Então vai ficar n ao quadrado igual a 81. Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Então eu tenho n é igual a raiz quadrada de 81. Na verdade seria mais ou menos raiz quadrada de 81, que é 9. Só que acontece, a única resposta que satisfaz aqui o nosso problema é o 9 positivo. Por quê? Vamos verificar aqui, porque eu estou diante de um problema de fatorial. Vamos voltar aqui, ó. Quando eu coloco o 9 aqui, aqui vai dar menos 8. Então, se eu colocar o menos 9, aqui vai ter um fatorial negativo. E a gente sabe que a gente não calcula fatorial de números negativos. E vamos para a última questão, bem interessante. Questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ele pergunta se esse produto é equivalente a quem? Muita gente marcou letra B e errou. Se você observar, eu vou reescrever isso da seguinte maneira. O 20, ele pode ser 2 vezes 10. O 18, ele pode ser 2 vezes 9. O 16 pode ser 2 vezes 8. E o 14 pode ser 2 vezes 7. Eu vou arrumar isso aqui direitinho para ficar bonito. Até chegar ao 6. Porque, observe, eu tenho 20, 18, 16, 14. O próximo termo seria o 2. Seria 2 vezes 6. Mas, vamos aqui. Quando chegar no 6, vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 2. E, por último, 2 vezes 1. Então, o que você percebe aqui? Que eu vou ter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E isso aqui simplesmente é 10 fatorial. Posso escrever como 10 fatorial. E esse 2 aqui eu vou multiplicar quantas vezes? Observe que eu tenho o primeiro 2, o segundo 2, o terceiro 2, o sétimo, o oitavo, o nono. Então eu vou multiplicar 2 10 vezes também. E multiplicar 2 10 vezes eu posso escrever como uma potência, que é 2 elevado a 10. Bem tranquilo, ok? O professor não conseguiu enxergar. Aí você vai escrever toda a sequência, certo? 2 vezes 10, 2 vezes 9, 2 vezes 8, 2 vezes 7, 2 vezes 6, 2 vezes 5, 2 vezes 4, 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1. Aí você conta direitinho. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!